Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui, no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Maria Teófilo nasceu em uma choça, ou uma casa com paredes de barro, coberta por capim, em uma comunidade de negros, na localidade quilombola rural em Minas Gerais. Com uma vida marcada por luta, sofrimento e muitas dores, ela reconhece que Deus sempre esteve ao seu lado e miraculosamente permitiu que ela fosse morar na Dinamarca para conhecer de forma toda especial os mistérios do amor de Deus. Vamos conhecer agora mais detalhes dessa mudança de 180 graus em sua vida. Maria, seja muito bem-vinda a esse programa com toda essa beleza aqui nos enfeitando hoje. Bem-vinda, viu? Obrigada. Maria, conta pra gente um pouquinho ali do seu contexto, das suas bases, suas raízes, sua infância. Sim, eu nasci numa comunidade, né, como você falou, quilombola, em Bias Fortes, Minas Gerais. E nessa comunidade ali eu cresci em meio a tradições de família, cresci ali, gostava muito de ler a Bíblia. E aos 12 anos, já entendendo um pouquinho, a gente se mudou para uma cidade maior, chamada Juiz de Fora. E nessa cidade eu comecei a entender mais e buscar mais sobre Cristo. Mas ali ainda você já está falando logo lá dos 12 anos, calma, porque é muito interessante essa coisa, né, de ter crescido ali numa comunidade quilombola. Qual era a profissão dos seus pais ali? Meus pais, a minha mãe sempre trabalhou na roça, né, ela trabalhava como lavoura de café. E meu pai sempre foi boia fria mesmo, trabalhando capinando, fazendo essas coisas. Era uma comunidade grande, pequena? Sim, é grandinha. Tem bastante pessoas, tudo tios e tias, primos e primas. Em torno de umas 300 pessoas. Que boas lembranças que você guarda daquela sua fase crescendo ali? Ai, boas lembranças, sempre brincando na rua com meus irmãos, com meus primos, né, brincando de casinha, de comidinha, essas coisas, foi bem legal. Você teve quantos irmãos, Maria? Eu tenho 4 irmãos, uma é adotiva, minha mãe não podia ter filhos, então ela adotou a minha irmã mais velha, que a sua mãe faleceu, ela tinha 9 meses. E então minha mãe adotou e com 2 anos, quando minha irmã completou 2 anos, ela engravidou de meu irmão mais velho, que se chama Flávio, 4 anos depois eu nasci. E 7 anos depois nasceu a minha irmã, menos de 1 ano e pouquinho nasceu a outra mais nova. Olha só, então a família é grande ali. É grande. Para sua mãe que pensava que fosse estéril, hein? Sim, foi um grande milagre. E Deus abençoou grandemente. Sim. Essa mãe, deu para ela ainda 4 filhos, né? 4 filhos. Da própria barriga dela mesmo. Sim, minha mãe é uma guerreira, Dona Maria. Que legal. Agora, Maria, como você mesmo disse, né? Obviamente todos nós temos lembranças, né, negativas. Mas você ressaltou que poderia até dizer que tem mais lembranças negativas do que positivas aí dessa fase? Sim. Como você acha que isso afetou a sua forma de ver o mundo, né? A partir desse momento, porque uma criança presenciando, tendo que lidar com uma situação dessa, pode sair rebelde pela vida. De que forma que isso afetou a sua forma de ver a vida?
Olha, como eu disse para você, essa fase, eu já estava com 8 anos, mas 2 anos antes eu também já havia passado por um problema que foi o meu acidente, que foi a picada de escorpião que eu tive com 6 anos. Eu estava brincando também no quintal e eu tinha brincadeiras muito assim de menino, eu gostava muito de subir em árvores, jogar futebol. E eu não sei como que eu não vi o animal me picar. Mas eu lembro que eu sentia muitas dores e fiquei cheia de manchas pelo corpo, muita febre, e ninguém sabia. E minha mãe estava no hospital para ter minha irmãzinha, que é a outra, abaixo de mim. E então, foi assim, se passando os dias e eles não sabiam o que tinha, que realmente havia acontecido. E como a queda foi forte, eu fraturei também a perna. Então, eles focaram o problema na fratura e engessaram a minha perna e tudo. E o veneno estava ali dentro, então estava corroendo a minha perna. E eu ali... Quer dizer, sendo que a fratura foi em decorrência da picada do escorpião. Sim, porque como eu estava numa casa brincando, era uma casa de pau a pique, eu estava balançando nesta casa. E quando eles viram que realmente não ia ter jeito, que eu já estava morrendo ali, aí resolveram me enviar para um hospital maior, em Juiz de Fora também, que é onde tinha mais recursos, e chegando lá constataram que era um escorpião, mas quase que foi tarde. E quando eles abriram ali, o escorpião já tinha necrosado a pele, já tinha comido mesmo, e eles queriam amputar minha perna. E nessa amputação, nessa questão de amputar, minha mãe sempre foi uma mulher de muita fé mesmo. E foi algumas pessoas de uma denominação para poder pedir para orar, e ela deixou elas orarem e levaram, tiraram uma foto, levou para essa igreja e coisas assim, disso num domingo, e a cirurgia marcada para segunda-feira. Olha. E para amputar a minha perna, porque o médico disse que já não teria mais jeito. E a minha mãe ali com fé, no outro dia o médico passou pela manhã para ver se eu estava em jejum e as coisas todas para fazer a cirurgia. Quando ele chegou, ele viu que estava seco o local. Então ele disse: mãe, não vai ser preciso fazer a cirurgia. Vamos sim fazer a cirurgia, mas não amputar. Nós vamos fazer um enxerto na perninha da Dorinha, assim que eles falavam. Então, assim, foi um grande milagre, mas a minha vida mudou a partir disso, porque eu não tinha uma vida normal. Eu não conseguia, eu fiquei muito tempo andando de cadeira de rodas, fiquei muito tempo andando de muleta. Então, eu não tinha uma vida normal, eu ia para a escola, eu não podia correr, e meu sonho era jogar futebol. Eu sempre gostei muito. Então, isso mudou totalmente, mas eu não cresci, assim, rebelde. Não fui uma criança rebelde. Eu cresci ajudando meus pais, cuidando das minhas irmãs, que eles trabalhavam na roça. E eu olhava, tive uma vida super difícil. Quer dizer, a despeito das dificuldades, você ainda foi resignada. Sim. E submissa, né, à situação, né? Eu cresci, aprendi a cozinhar cedo, com 10, 11 anos, e fiquei ali nessa comunidade, criando os nossos bichinhos, nossos animaizinhos, cuidando das minhas irmãs. Portanto, que a minha irmã mais nova, a Letícia, com 3 anos, ela me chamava de mamãe. Ela não entendia, ela achava que eu era mãe dela, eu tinha 11 anos apenas. E nessa fase, 5 anos depois que tudo isso aconteceu, a Letícia, a bebezinha que eu tinha amamentado quando a minha mãe tentou se suicidar, ela já estava com 3 aninhos e ela sofreu um acidente também, no mesmo dia. Não sei se por coincidência ou não, mas foi dia 20 de setembro, porém de 97, 5 anos depois do ocorrido comigo, do escorpião. A minha irmã sofreu um acidente, meu pai estava sapecando porco, na época na roça, e eles utilizavam álcool, litro de álcool, e aquele álcool em líquido, porque hoje tem gel, né? Mas antes era líquido. E aquele explodiu nas mãos dele e saiu aquela bola de fogo no ar e foi diretamente no meu irmão, na minha irmã e no meu primo. E a minha irmã tinha apenas 3 anos e a dor foi tão forte que ela não chorou. O meu primo, não, ele gritou na hora. Na hora ele gritou porque ele queimou 1º e 2º grau apenas. A minha irmã foi 2º e 3º, então foi uma dor mais profunda.
Ele gritou na hora e todos foram socorrer. E quando foram socorrer meu primo, saiu, ó, eles abafaram com o cobertor e saiu toda a pelinha do corpo dele, todinho. E ele ficou como aquele animal que estava lá no chão, todo sem pelo. Quer dizer, um sofrimento para a família toda, né? Foi trágico, porque estava todo mundo. Um dia que era para ser festa, minha irmã estava completando 5 anos, estava fazendo aniversário e foi só tristeza. Puxa vida. Então, todos foram socorrer o meu primo e esqueceram da minha irmã. Estava longe, não era perto, não foi negligência de meu pai ou de meu tio. Mas, por algum motivo, isso aconteceu. E a minha irmã ali, brincando, o meu irmão já tinha 15 anos na época, veio e viu que ela estava muito quietinha, foi pegá-la. E quando ele viu que ele pegou ela, ele viu que o cabelinho dela estava pegando fogo, e o fogo de álcool é um fogo invisível. Então, assim, ninguém percebeu. Minha irmã ia morrer ali, se não fosse meu irmão. Então, ele colocou ela dentro de uma caixa d'água que a gente tinha lá no quintal. E só que os médicos não atentaram para isso, disseram que minha irmã não tinha nada, porque não saiu, não tinha nada no rosto dela, assim como meu primo. E só que a gente crê que Deus tocou no coração dele. E ele pediu para que minha mãe a levasse até ele na mesa dele. E quando ele tocou a pálpebra do olho dela, soltou na mão dele. Então ele viu que ela estava toda queimada. E ele disse, leva a Letícia também, porque ela está toda queimada. E quando chegou, que foram tirar com a pinça minha irmã, parecia, a realidade assim que a gente fala, parecia um monstro. Puxa vida. Porque ela era miudinha, sabe? E a cabeça dela inchou. Aí Imagina, tiveram que uma raspar. criança com 3 anos, né? 3 aninhos. Mas, Maria, em meio a tanto sofrimento, né, a tanto trauma, porque era sua irmã, era uma irmãzinha de 3 anos, e não só esse acidente, né, mas outros incidentes também da sua vida, como é que Deus entrava na sua história? Você era uma criança religiosa, orava para Deus, pedia ajuda de Deus, você sentia essa presença de Deus na sua vida? Sim, sempre sonhava. Deus sempre falou comigo assim por sonhos, sabe? Eu nunca me abri muito com as pessoas sobre isso, porque muitos podem pensar que é loucura. Eu tinha medo, até hoje eu tenho medo um pouco de falar sobre isso, mas Deus sempre me falou as coisas por sonhos. Tudo que eu sempre sonhei, sendo bom ou ruim, chegou a acontecer. Maria, você, dentro de um contexto desse, né, que a gente pode até dizer tantas amarras da vida, né, tantas correntes sociais que te prendiam ali, aquele lugar, como é que uma menina com uma história dessas, nascida ali naquela situação, como é que essa menina foi parar na Dinamarca? Então, foi outra história, assim, bem que até eu também não entendo. Sempre tive sonho de menina, né? Eu vou embora quando eu crescer, vou falar inglês, vou fazer isso, fazer aquilo, né? E meio a tudo isso, a gente foi para Juiz de Fora depois. E eu comecei a trabalhar com 16 anos, de carteira assinada, essas coisas. Aí abri uma pequena empresa lá em Juiz de Fora, Minas Gerais, uma banca de jornais e revistas. Aí comecei a namorar, decepções com namorado, namoradinhos, essas coisas. Aí tive uma falência, tive que fechar o negócio e entrei em depressão pelo término de namoro, pela perda que eu tive, materiais, e isso me incomodou muito. E eu achava que se eu continuasse em Juiz de Fora, eu iria morrer. Na época eu menti para os meus pais, sabe? Hoje eu peço perdão, Deus sabe tudo, mas eu menti, disse para ela que eu ia embora para Goiânia, que eu conhecia um amigo que estudava comigo e que ele era de Goiânia e a gente ia embora para lá, que ele ia arrumar um emprego para mim. Mas, na realidade, era um amigo, mas não era amigo pessoal, era virtual. Eu o conhecia apenas na época, era MSN. E esse amigo, ele foi muito, assim, legal comigo, quis me tirar dessa depressão. E ele disse, vem para Goiânia, que eu vou arrumar um emprego para você. Mas foi, como se diz, um tiro no escuro, porque eu não o conhecia pessoalmente. E ainda assim, eu falei com meus pais, minha mãe falou, se essa é a sua vontade, se você vai
Se vai ser melhor para você, tudo bem. Então eu fui para Goiânia praticamente sem nada, apenas com o dinheiro que eu tinha. Aluguei uma casa, comprei alguns móveis usados e fui morar lá. Os primeiros dias fiquei na casa desse amigo e eles me acolheram muito bem. Até hoje são assim, como minha família, e realmente eu tive muita sorte, porque nem todo mundo tem essa sorte, né? De ir para um lugar sem conhecer nada, sem conhecer ninguém e se dar bem. E eles foram como irmãos para mim. Nisso eu comecei a fazer faculdade de RH, Recursos Humanos, e eu conheci uma moça na faculdade que me ajudou bastante na minha caminhada em Goiânia. E eu fui assaltada. Isso é coisa assim que meus pais não sabem, estão sabendo agora, porque se eles soubessem na época, minha mãe não deixaria eu ficar lá. Então eu fui assaltada, agredida, e eu fiquei traumatizada com esse assalto lá em Goiânia. E essa amiga me chamou para passar uns dias na casa dela. E eu fui, ela é casada com um espanhol. Ela é casada com um espanhol, tem uma filha que é espanhola. E ela morou 8 anos na Espanha. E eu fiquei umas 2 semanas na casa dela, e ela é de uma igreja que ela me levou a frequentar essa igreja com ela, e eu ia. Então, ela ali me mostrando as coisas do casamento dela, me contando como era a vida dela lá fora. Eu disse, nossa, que legal, se eu tivesse uma chance dessa, eu também não pensaria 2 vezes, eu iria. Ela falou, iria mesmo? Eu falei, claro que eu iria. Ela falou, se eu conseguir algo, você vai? Eu falei, claro que vou. Então, passou alguns dias, eu continuei com ela, morando com ela, porque como eu morava sozinha, estava muito traumatizada, não conseguia sair em Goiânia, eu comecei a vender bolinho de pote com ela, fazer tudo com ela. E ela disse, então, eu consegui uma pessoa, ela precisa de uma babá, ela mora na Dinamarca, ela tem uma filha, se separou e precisa que Uma brasileira, no caso. Isso, ela é brasileira, que já mora lá já há muitos anos. E eu disse, claro, olha na hora. Só, apareceu para você essa oportunidade. Sim, só que meus pais não queriam. Foi assim uma luta tremenda para minha mãe aceitar. Aí a moça veio, trouxe a menina e ela tinha apenas 2 aninhos, não sabia falar o português ainda, era só o dinamarquês. Então ela trouxe ela para conviver comigo, para ver se ia se adaptar. E assim, foi coisas de alguns dias, ela já estava Agora, Maria, eu fico pensando assim, no meio de toda essa história, o Brasil é um país tão cristão, e você foi para a Dinamarca, então, né? No meio, obviamente, passou por tem várias outras histórias aí no meio do caminho, mas eu acho curioso isso, como é que uma brasileira vai sair daqui do Brasil e vai ter um encontro com Deus lá na Dinamarca? Qual foi o ponto da virada na sua história? Então, o ponto da virada foi, quando eu fui para a Dinamarca, eu fui também decepcionada com o namoro. Então, eu tinha terminado um namoro recente, que assim, a pessoa tinha me traído, e eu estava muito magoada, então eu queria esquecer aquilo. E eu fui mais assim para poder dar um castigo nele, falar, não, vou dar um castigo. E mesmo eu não conhecendo a verdade totalmente, porque assim, sempre gostei de ler a Bíblia, mas não entendia a Bíblia. Eu lia por ler, sabe? Mas eu sabia tudo, mas não entendia. Não tinha aquela visão profunda. E eu disse para Deus, Senhor, eu estava sem dinheiro nenhum, porque a empresa que eu trabalhava havia depositado dinheiro na minha conta, porém não caiu porque foi época de Semana Santa. E então teve recesso e o dinheiro não caiu quando era para cair. Eu fui no dia 6 de abril e às 11 horas da noite saí do aeroporto de Guarulhos. À meia-noite caiu o dinheiro na minha conta, mas eu já estava no avião. Então assim, eu tinha coisas de 250 euros, pouquíssima coisa. E eu não podia falar que eu ia trabalhar, eu tinha que falar que eu ia apenas passear. Então, os alemães, eles são bem, assim, grossos, né? Bem rígidos. E eles perguntavam, né? Por que
que eu ia fazer lá e tudo. Quer dizer que, porque para ir primeiro para a Suíça, primeiro você desceu na Alemanha? Na Dinamarca. Eu fiz. Desculpa, isso, para ir para Dinamarca, você primeiro eu passei desceu... pela Alemanha. Pela alfândega da Alemanha. Então, assim, eles fizeram muita pressão, né? E eu cada vez nervosa. Mas aí o argumento foi que eu ficaria lá apenas para só 10 dias e teria lugar para ficar, para comer, não teria despesa. E que esse dinheiro era apenas para tomar um sorvete com a menina numa pracinha. Então, assim, eu creio que foi Deus, porque muita gente estava voltando e eu consegui entrar. Então, assim, e a minha oração, o que eu estava dizendo antes, era isso, porque apesar de não ter aquela intimidade com Deus profundamente, eu conversava com Ele normalmente, eu falava para Ele, minha oração foi, Senhor, se for da Tua vontade eu vou entrar. Se não for, eu vou voltar e vou casar com ele. Essa era a minha ideia. Já chegou ali, então, com Deus operando um milagre já na chegada, Sim, né? E quando eu cheguei lá, o mais interessante foi que eu descobri que havia uma pessoa que estava orando pela minha entrada. E essa pessoa é adventista. Olha. E aí eu entrei normalmente no país, o tempo que eu fiquei lá nunca fui barrada e praticamente fiquei legal, porque ela não chegou a assinar meu contrato, porque se ela assinasse meu contrato, em 2 anos certinhos eu teria que ser deportada, ou alguém me contratar com um valor maior, que é muito difícil. Mas eu permaneci lá e nunca fui barrada, consegui estudar, consegui fazer tudo normalmente. Como foi, Maria, que ali na Dinamarca você teve então esse encontro com Deus, estudou a Bíblia? Sim, nas primeiras semanas, a mulher que é irmã, tia da menina que eu fui olhar, eu via que ela era diferente, sabe? O brilho no olhar, o jeito de falar de Jesus. Ela levantava todos os dias e lia a Bíblia, ela cantava e eu ficava pensando, que será que ela tem? Eu ficava curiosa. Aí um dia, uma certa manhã, eu sentei para tomar café com ela e perguntei, qual religião você pertence? E ela me disse, eu sou adventista, você conhece? Eu disse, sim, conheço, eu já fui uma vez, né? E isso há 15 anos atrás, ainda quando eu morava aqui no Brasil, eu fui convidada para ir num JA por uma vizinha dos meus pais que me levou. E o hino que não saiu da minha cabeça foi o Rumo ao Porto Seguro. Eu, assim, nunca mais voltei na igreja adventista durante esse ano, mas gravei. Sempre eu, assim, vinha esse hino na cabeça e eu cantava. E eu comentei com ela falou, então, eu sou adventista. E a primeira dúvida foi, por que vocês não trabalham no sábado? Por quê? E ela disse, você tem uma Bíblia? Eu disse, sim. Ela falou, então eu vou te mostrar. Pega a sua Bíblia. Aí ela me mostrou os 10 mandamentos. E ela falou assim para mim, eu não vou te falar muito. Se você quiser conhecer, você vai estudar sozinha. E a partir daquele momento eu comecei a devorar a Bíblia, que a irmã dela chegou a ligar aqui para o Brasil e falar para minha mãe que era para conversar comigo, que eu estava ficando doida, porque eu não parava de ler a Bíblia, só ficava dentro no quarto. De você aquele desejo de saber mais. Sim, ela me disse, você tem o costume de orar antes de ler a Bíblia? E eu disse, não, eu apenas leio. Ela falou, peça o Espírito Santo para te mostrar. E assim eu fui aprendendo, e a partir daquele dia, aquele quarto se tornou a minha igrejinha. Aquele quarto se tornou a minha igreja, e ali, aí ela disse para mim, ela foi embora, que ela mora em Copenhague, né, em português, que é a capital da Dinamarca. E ela disse para mim, olha, eu não posso te dar o estudo, porque eu venho aqui apenas de 2 meses, de 3 meses. Mas tem um rapaz que ele é brasileiro e ele pode te dar o estudo, se você quiser. Eu falei, claro, eu quero. Na hora eu já me interessei. E aí ela me apresentou o Mateus. Depois, com o tempo, eu descobri que o Mateus também estudou no NASP, se formou no NASP. Ele fez teologia no NASP e hoje ele é missionário. Hoje ele está na Ásia, lá na China. Ele está na China. E o Mateus ficou uma semana me dando estudos, só que ele disse, Maria, eu tenho uma triste notícia para você.
eu estou sendo transferida para a Ásia semana que vem, eu não vou poder continuar te dando estudo, mas eu vou te deixar em boas mãos. Ao mesmo tempo, eu fiquei feliz, ao mesmo tempo pensando, mas em boas mãos quem? Que brasileiro tem aqui neste lugar para me dar estudo? Aí ele falou, não é uma brasileira, é dinamarquesa, esposa do pastor da igreja, mas ela é muito paciente, ela vai te ensinar. Olha, falei, tá. Você começou a receber estudos bíblicos em dinamarquês, sem saber o dinamarquês. E foi Como assim, é que Deus divino. opera? Foi, ela era muito paciente, ela me mostrava, assim, fazia gestos que eu não entendia. Aí, às vezes, a pequenininha, a Emily, a menininha, traduzia. Às vezes, ela cansava e, por eu assistir programas educativos com ela, eu sabia, assim, alguns números, as cores. E aí, ela falava, você sabe, não quero mais. Olha. Cansei. Era assim. Aí, eu falava, Emily, só... pergunta isso. Não quero mais. Maria, e você ali tinha uma sede, tinha uma fome. Uma sede. Você se lembra de um momento assim onde você teve uma oração de entrega ou um momento especial onde você falou, a partir de hoje eu quero seguir os caminhos do Senhor? Sim, no meu quarto, lá no meu quarto, ajoelhada, eu senti aquele toque de Deus. E disse que a partir daquele momento eu sabia que a Igreja Adventista era a única igreja que estava de acordo com os 10 mandamentos ali, que eu queria conhecer mais. Esse foi o ponto da virada. Uma oração de entrega que você fez Sim, dentro de um quarto na Dinamarca. dentro de um quarto. É bonito a gente ver, né, Maria, Sim, a forma como Deus opera. Com certeza. Sabe, Maria, a gente infelizmente não tem mais tempo. Eu sei que ainda teria muito mais história bonita. Deus tem um carinho, um cuidado tão grande para com a sua história. Mas a gente tem um momento aqui das perguntas rapidinhas no nosso programa. Vamos lá? Sim. O que é que vem à sua mente quando você pensa na palavra Deus? Tudo, amor. Perdão. Perdão é amor ao próximo. Família. A base de tudo. Um privilégio. Privilégio ter conhecido a verdade, a palavra de Deus. O seu abraço especial de hoje vai para quem? Meu abraço especial de hoje vai para minha mãe, ela é guerreira. É por ela que tudo isso, tudo que eu tenho feito, foi por ela. E um versículo especial que você traz para gente? Versículo João 15:16, posso pegar? João 15:16, esse versículo fez parte da minha vida antes mesmo de eu conhecer a verdade na igreja adventista. Diz assim, não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Que versículo lindo, Maria. É lindo. Realmente, esse versículo, na verdade, ele não faz parte da sua vida antes da Igreja Adventista. Ele faz parte da sua vida antes de você ter consciência. Sim. Porque Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe, Amém. Ele já te acompanhava e Ele tem um plano para a sua história. Amém. Nosso desejo é que a sua fé se fortaleça cada vez mais e que os planos de Deus para a sua vida se cumpram. Muito obrigada. Amém. E a gente termina o programa 180 Graus, o ponto da virada de hoje, feliz por esse testemunho tão lindo. E como diz o verso bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você e até o próximo programa.